Olá, pessoal! Estamos começando então essa live. Se puderem ir colocando um oi aí para a gente saber quem é que está chegando. Hoje nós vamos ter um bate-papo super especial com a deputada Franciane Bayer, que é presidente da Frente Parlamentar sobre o câncer da, da mulher. Então, se vocês puderem ir já aí compartilhando, quem está chegando aí. Oi, gente! Então, vamos deixando, curtindo, compartilhando para a gente saber que vocês já estão aí conosco. Hoje vai ter essa conversa, então, mega especial. Nós vamos falar de um assunto super importante, que é a importância do diagnóstico precoce. Tem algumas situações na nossa vida que são inevitáveis, né? E o câncer é uma situação que é inevitável. E às vezes, mesmo nós não querendo, ele bate na nossa porta, né? E tem batido na porta de muitas pessoas. E um dos pontos essenciais para que vai definir se a pessoa vai conseguir a cura ou não é o diagnóstico precoce. A gente tem um diagnóstico rápido para começar a ter um tratamento rápido. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Eu quero desde já no inicinho, já pedir para vocês irem comentando, deixando as suas perguntas, também nos auxiliando e para que a gente possa ter uma live bem interativa, que vocês possam participar de verdade dessa live. Então, já peço aí, compartilhem com seus amigos, compartilhem nos grupos de vocês, vão chamando o pessoal, já tem algumas pessoas chegando e já estão aqui ter uma live compartilhando e vamos fazendo isso que vai ser benção. Deixa eu baixar o volume aqui do meu tablet, estava alto. Um abraço para a Josi aí, a Josi que já está nos acompanhando. Pessoal, o Gilberto também já está aqui, o Paulo também já está o Paulo lá de Igrejinha, Paulo Von Graff, um abraço para vocês aí, o pessoal de Igrejinha que está nos acompanhando. Vão compartilhando. Márcia, boa noite, pessoal dos Chamados para Governar. Convidem aí o pessoal dos Chamados também para participar dessa live especial. Compartilhem aí e vai ser bênção. Então, como eu comentei, já vamos começar agora a entrar então no assunto da nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico precoce do câncer. Eu tenho como convidada uma pessoa muito especial que tem trabalhado muito no estado do Rio Grande do Sul sobre questões relacionadas ao câncer na mulher. Então, a minha convidada é a deputada Franciane Bayer, que ela é presidente da Frente Parlamentar sobre o Câncer na Mulher. Já está aqui chegando a nossa deputada, então, tudo bem, deputada? A deputada Tudo que bem? tudo bem, que alegria ter a senhora aqui conosco. A deputada que é bacharel em Direito, está no seu mandato como deputada estadual, teve em 2018 40.317 votos, e ela defende uma política voltada para o desenvolvimento do Estado e a valorização do ser humano. Então, nesse seu primeiro mandato, deputada, a senhora tem trabalhado muito questões relacionadas à saúde. Presidente também da Frente Parlamentar da Nefrologia, trabalha também a questão do trânsito seguro e a valorização da vida, a prevenção do suicídio. Todas são pautas que a senhora tem trabalhado. Mas hoje, o que nós queremos conversar aqui é sobre o diagnóstico precoce. E antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria que a senhora já desse seu oi e também já compartilhasse com as pessoas que estão nos acompanhando o que é uma frente parlamentar. Porque algumas pessoas, quando não sabem exatamente para que uma frente parlamentar serve, no que a frente parlamentar trabalha, e como eu tive a oportunidade de trabalhar lhe assessorando, eu sei que todas as suas frentes parlamentares são muito ativas, certo? Tem um trabalho efetivo em todas as suas frentes, né? Com pautas que são tratadas com muito respeito e responsabilidade.
Então, explica para nós, então, o que é uma frente parlamentar e como que ela pode ajudar a essas questões para todos os gaúchos. Boa noite, Vivi. É um prazer poder estar aqui conversando contigo. Como tu falou, tu foi ali parceira nessa frente parlamentar sobre o câncer da mulher. Então, tem propriedade para falar do tema. E por isso eu aceitei esse convite de vir aqui conversar contigo. Nem precisava, porque tu poderia falar muito bem sozinha, mas é um prazer poder estar aqui conversando contigo e levando esse assunto tão importante, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, para os canoenses que te acompanham e para todos os mais que estão nos acompanhando pelo Facebook. A Frente Parlamentar, ela é um órgão técnico criado na Assembleia Legislativa que pode ser formado a partir de um número de deputados que assinam uma petição para tratar daquele assunto, né? Então, ela surge, o presidente é quem levanta aquele tema, no caso, nós temos a frente parlamentar sobre o câncer na mulher, eu sou presidente também da frente parlamentar em defesa da nefrologia gaúcha, como tu falaste, também do trânsito seguro, de combate ao suicídio, então tem várias frentes parlamentares que eu presido. Quando nós entendemos que um tema é muito importante de ser trabalhado na Assembleia Legislativa e que ele precisa ter essa criação desse órgão técnico que vai focar nesse tema, o deputado pode, então, fazer uma inscrição onde ele colhe assinaturas de outros parlamentares que apoiam aquela causa e cria-se, então, uma frente parlamentar, né? A gente criou a Frente Parlamentar em Defesa sobre o Câncer da Mulher, perdão, ela foi iniciada ainda no mandato da deputada Lisiane Bayer, quando a deputada Lisiane Bayer era deputada estadual. Bem no finzinho do mandato dela foi criada a Frente Parlamentar, e quando, né, eu me elegi, assumi, reapresentei o pedido da frente com apoio dos demais parlamentares e seguimos tratando o tema. O que é importante o pessoal entender de uma frente parlamentar, e eu sempre trago essa questão de ter uma frente parlamentar ativa. Não tem um limite de frentes parlamentares, então a gente pode ter quantas frentes parlamentares quiser, a Assembleia Legislativa e cada deputado. Mas eu cheguei num ponto em que eu tenho 5, e eu já tive convites de outras, né, pessoas com outros temas, que eu disse, olha, eu apoio a causa, eu entendo a importância, mas eu não vou abraçar mais essa frente parlamentar, porque eu entendo que a frente parlamentar ela tem que ser ativa, né, ela tem que trabalhar, e aí eu não vou dar conta de abraçar mais um tema. E até uma pessoa que me surgiu um tema, eu falei, olha, eu vou levar para um outro deputado que eu sei que pode ser presidente, e eu apoio o trabalho, né, junto, mas sem ser a presidente, porque demanda de ti muito mais energia, né, se doar pela causa. Então, assim, a frente parlamentar, ela pode conduzir reuniões, né, falar do assunto, pedir audiência pública na Assembleia, e o que é mais importante de tudo é mobilização, a comunicação que ela leva. Eu sempre tenho falado que é muito importante, às vezes, mais do que leis no papel, é a gente ter as coisas funcionando, né, em atividade. E pautas assim da saúde, muitas das vezes, elas não passam por leis estaduais, a maioria são leis federais que vão abraçar aquele tema, mas a gente precisa, em âmbito estadual, estar movimentando a causa, né? Tá levando conscientização, tá levando informação, tá estudando o tema, tá debatendo, discutindo no âmbito do estado como está acontecendo, fazendo reuniões, reunindo, né, as entidades que trabalham no tema, o terceiro setor, que a gente costuma dizer, né, que são as ONGs, que são as instituições que trabalham aquela causa, junto, fazendo um elo, uma ligação com o governo, com a secretaria estadual. Então, a frente parlamentar, ela mobiliza tudo isso. E a Frente Parlamentar sobre o Câncer da Mulher tem trabalhado muito a questão da conscientização das pessoas, né? Da conscientização de quem está passando por um tratamento, de como passar, quais seus direitos, o que ele pode, né, adquirir ali ao longo do tratamento, para o tratamento ser mais tranquilo e efetivo, e também na conscientização das pessoas com o diagnóstico precoce, que é o tema que nós vamos falar hoje, com a importância do tratamento, a importância da mulher ter esse olhar, esse cuidado. Então, assim, a frente parlamentar, ela pode trabalhar em vários braços, né? E como tu acompanhou de pertinho ali na Assembleia Legislativa, a gente tem essa questão de ser frentes parlamentares atuantes,
Então, a gente demanda muito e busca essas reuniões, essas ligações com as entidades que tratam o tema, e aí a gente tem grandes parceiros, né, na frente parlamentar, que são as ONGs, as instituições que trabalham esses projetos, e também fazendo essa ligação com os órgãos técnicos do governo do estado, Secretaria de Saúde, né, hoje ainda, a frente parlamentar tem um braço mais forte, que é ter uma deputada federal, Lisiane Bayer, em Brasília, que também pode fazer essa ligação em âmbito nacional, e a gente tem trabalhado essa questão de garantir para as pessoas o diagnóstico precoce, um tratamento adequado e seguro, e também levando com a ferramenta do mandato, da visibilidade que tu consegue, né, como deputado estadual, a conscientização e a informação. Muito importante essa questão das parcerias, porque hoje, na situação que o governo do estado está e que muitos municípios se encontram, às vezes o município ele não consegue oferecer um serviço de excelência, né? Por mais que muitas vezes o município se esforce, haja um esforço, mas sempre pode melhorar. E as entidades entram muito nisso, nesse fortalecimento. Na frente parlamentar, que eu acompanho e tenho no meu coração essa frente parlamentar, nós temos nessas e nós vimos muito isso. Hoje até eu estava vendo na sua página do Facebook, até convido o pessoal que se alguém não curtiu, não acompanha o trabalho da deputada, é Franciane Bayer, sempre nós tem as terças solidárias. E hoje na terça solidária entrou o projeto Camaleão, que é uma entidade que trabalha a valorização, a autoestima das mulheres que estão passando pelo tratamento de câncer. Então, a gente sabe quanto a autoestima é importante, né? A autoestima acaba até fortalecendo uma pessoa que tem autoestima, que está bem, né? Ela tem a sua imunidade elevada, não é tão prejudicada. E o Projeto Camaleão é um exemplo de pessoas que se dedicam, pessoas voluntárias que se dedicam a essa causa, e tão bonita. E fora essas outras entidades, então esse olhar da pessoa que tem o mandato que está cuidando de uma frente parlamentar e cuida para esse fortalecimento das entidades, é muito importante. E eu acho isso muito bacana, deputado. Além da frente parlamentar, então, já começando, entrar no assunto de hoje, eu sei que o seu mandato, ele é pautado muito, como a senhora comentou rapidamente, na questão da prevenção e na conscientização. Então, assim, antes de falar um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre prevenir. Porque o melhor é que a pessoa não chegue a enfrentar um problema, mas que ela, desde cedo, ela aprenda a se cuidar, a ter os seus cuidados com a saúde. Nós sabemos que a questão do câncer não é uma questão assim de 100% tu vai conseguir evitar. Os estudos mostram que pessoas que elas têm a tendência a desenvolver o câncer, tem pessoas que inevitavelmente elas vão passar por aquilo. Só que a pessoa que ela tem uma tendência baixa a desenvolver o câncer, se ela, desde muito cedo, ela começar a se cuidar, provavelmente ela nem venha a ter o câncer. Então, assim, cuidados básicos, saúde, praticar esportes, ter uma alimentação adequada, cuidar do sol, bem para pegar o sol, eu sei que a senhora sempre comenta isso, peguem sol, né? Porque é importante a vitamina D para o nosso organismo. Então, pequenos cuidados que são extremamente importantes, né? Qual que é a sua percepção nessa questão da prevenção sobre essas pautas relacionadas ao câncer? Como tu falaste, o pessoal não associa o câncer com prevenção, porque tu não consegue, né, dizer assim, faça isso que você não vai ter câncer, né? Então, porque, como tu explicou, é uma doença genética, é uma coisa que
a pessoa às vezes está propensa a ter. Mas é muito importante esses cuidados gerais, e se a gente começar a falar, a gente vai falar de cuidados gerais com a saúde, né? Como o que eu brinco de pegar o sol, a vitamina D, ela é importante para muitas coisas. E nesse tempo de pandemia, às vezes nós estamos ficando tão fechados dentro de casa, e é isso que eu converso muito até com a equipe que trabalha, e às vezes coloco isso na minha rede social também, que às vezes a gente passa o dia inteiro em reuniões, coisa dentro de casa, e a gente não saiu ali para pegar um sol, para pegar uma vitamina D. Mas também é importante, quando pegar o sol, ter a prevenção, né, de proteção do sol também, porque senão pode dar câncer de pele. Então, assim, a gente tem que ter todos esses cuidados. Com relação ao câncer de mama, amamentar é um ato de prevenção, que é muito importante, que também está ligado em agosto, a gente fala também sobre isso, sobre a amamentação, né, a importância da amamentação. As pessoas às vezes não associam isso, mas amamentar também é prevenção contra o câncer de mama. Então tem vários detalhes que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, tá atenta a isso. E um recado muito importante às mulheres, né, porque nós mulheres muitas vezes estamos cuidando, temos, né, dentro de nós essa questão de ser mãe, que mesmo que a mulher não seja mãe, ela tem, né, esse afeto de cuidado, esse dom de cuidar. Então a gente cuida do marido, cuida dos filhos, cuida de tantas pessoas, às vezes, né, de outras pessoas da nossa família, e vai deixando de lado o cuidado com a sua saúde. O que acontece muitas vezes daí é que quando a pessoa começa a ter noção de sintomas, a doença já está muito avançada. E aí o tratamento é muito mais forte e menos eficaz. Então, assim, a prevenção do câncer vem em todos os cuidados que tu tem com a saúde, mas também a prevenção vem quando tu cuida da tua saúde periodicamente. Exames de rotina, né? Ir ao médico. As pessoas não precisam esperar sentir sintomas para ir ao médico. Isso é uma coisa muito importante, principalmente as mulheres, fazer os seus exames de rotina, estar com os exames em dia, ir ao médico, conversar, levar os seus exames, ele olhar e dizer que está tudo ótimo, é maravilhoso, né? A gente tem que buscar isso também. E muitas vezes nós cuidamos muito dos outros e deixamos a nossa saúde de lado. Só vamos buscar o socorro mesmo quando estamos sentindo algo muito forte. Então é importante, na questão de prevenção do câncer, principalmente, e não tem como fugir muito do tema, que é o diagnóstico precoce, é estar com seus exames preventivos em dia e também com o autoexame, né, Vivi? Isso aí que a mulher também tem que ter noção de que ela pode cuidar do seu corpo, tendo aquele olhar atento, é prevenção também, quando a gente se olha, se cuida, observa, se nota alguma coisa diferente no seu corpo, não deixa para a última hora, né? É importante estar sempre, então, conectado, cuidando desse lado. Às vezes nós focamos em tantas outras coisas e esquecemos de nós, esquecemos de olhar para nós, da nossa saúde, que é muito importante. E nesse tempo de pandemia, o que tem nos preocupado muito é isso, né? A frente parlamentar estava debatendo esse assunto, porque muitas pessoas não estão indo fazer as suas consultas de rotina, né? Com o anúncio, né, no início da pandemia, do fica em casa, né, vamos nos cuidar, as pessoas também esqueceram que elas têm outras doenças acontecendo aí, né? Eu digo, a Covid está aí, o coronavírus está aí, mas ele não parou os outros tipos de doença, e tem muitas pessoas que estão deixando de ir ao médico, estão deixando de cuidar os seus exames de rotina, e isso nos preocupa muito, porque a pessoa que poderia, às vezes tem gente que está com o exame na mão e não está levando o exame para o médico, né? Então a pessoa que poderia agora receber um diagnóstico e iniciar um tratamento, está proletando isso, e quanto mais tarde, como eu falei, quanto mais tarde iniciar, mais severo tem que ser o tratamento, mais forte tem que ser o tratamento, e o índice de cura é mais baixo. Então é muito importante essa conscientização, e a Frente Parlamentar tem trabalhado nessa questão de informação, de prevenção, do que a gente pode fazer, mas também de alerta nesse tempo de pandemia, que é mantenham os seus exames, mantenham as suas consultas em dia. Quem está, né? Quem tem câncer e está em tratamento, não abandone o seu tratamento, também é muito importante, porque nós tivemos casos de pessoas que ficaram com medo, porque ela já está com a imunidade mais baixa, quem passou por um câncer, ou quem conhece alguém de perto que passou, sabe que o tratamento é um tratamento delicado, a pessoa fica com a imunidade mais baixa, então ela resolveu não sair de casa, porque ela tinha medo de pegar o coronavírus.
só que isso vai atingir muito forte a sua saúde. Então, assim, os hospitais, eles estão preparados para continuar os tratamentos de câncer em alas separadas. Então, você vai chegar lá para fazer o seu tratamento sem contato com quem chega buscando auxílio do coronavírus. É muito importante isso. E eu sempre tenho falado, se você tentou marcar uma consulta para diagnóstico de câncer e não conseguiu, ou o tratamento foi parado por algum motivo, né? Quem está fazendo pelo SUS, entre em contato e denuncie, porque a Secretaria de Saúde do Estado nos garantiu que os protocolos, né, as portarias com os protocolos de segurança para todos os tratamentos continuarem, as consultas continuarem, foram feitos e estão, os hospitais estão aptos a cumprir esses protocolos. Então, é muito importante as pessoas entenderem a questão da prevenção dos cuidados diários com a sua saúde, de ir ao médico, cuidar dos seus exames, de olhar para si, as mulheres, o atento, olhar ao seu corpo. E aí nós vamos falar de diagnóstico precoce, porque falar de câncer não tem como não falar de diagnóstico precoce, que é um tema muito importante, que é o que a Vivi traz aqui. O quanto antes nós diagnosticarmos o câncer, o tratamento é mais leve e a chance de cura é muito maior, né, Vivi? Exatamente. Eu quero pedir mais uma vez, convidar as pessoas para compartilhar, todo mundo que está assistindo, que está nos assistindo, esse assunto é muito importante e precisa ter um alcance, as informações precisam chegar no máximo de pessoas possível. Então, dou essa pausa agora e eu peço para vocês compartilhem com os amigos de vocês, deixem o convite para que mais pessoas possam chegar e possam se inteirar desse assunto. E, deputada, a senhora estava falando sobre a importância de manter os seus os exames corretinhos, atualizados, né? É muito importante a pessoa, e é é o primeiro ponto, na verdade, que eu fiz nas minhas anotações aqui, do primeiro passo, que depende da pessoa. Isso não depende de agente público, não depende de ninguém, depende dela mesma, de não ter medo. Por que às vezes nós ouvimos as pessoas dizer assim, eu não vou ir ao médico porque aí vão descobrir que eu tenho alguma coisa. E isso é muito ruim, porque como a senhora mesmo comentou, a pessoa chega, quando ela vai chegar no médico, ela vai deixando para depois, e quando ela chega lá, já está muito avançado. E aí a chance de cura é muito baixa. Então, assim, a importância da pessoa não ter medo. Eu sou cristã, eu sei que a senhora também é, né? Nós sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, nós somos mais que vencedores. Então, eu vou enfrentar e eu vou vencer. Mas como é importante, lá no início, não sentiu alguma coisa, o ideal é que tu não espere sentir. É que, como a deputada comentou antes, mantenha os seus exames atualizados, uma vez por ano, no mínimo, vai lá no médico, faz os exames de rotina. Mas nós sabemos, deputada, que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Muitas pessoas só vão no médico se sentem alguma coisa. Mas que nesse momento que se sentiu alguma coisa, a importância da pessoa procurar essa ajuda, procurar esse auxílio, ir até o médico. Também, no caso das mulheres, fazer o autoexame, se conhecer o seu corpo. No momento em que tiver uma alteração, mesmo que não esteja sentindo nada, vá até o seu médico, comente. E se não for nada? Ótimo, que bom que se não for nada. Mas é importante a importância de ir até o médico e não ter medo. Eu acho que o medo é uma das questões assim que mais impedem a pessoa de ir até o médico. Sobre a questão do coronavírus, a epidemia do coronavírus, eu estava participando de uma dessas reuniões que eu participei, uma médica oncologista que ela é reconhecida no país inteiro. Ela dividiu conosco o receio de que após a pandemia do coronavírus, nós venhamos enfrentar um surto de cânceres avançados.
porque nós sabemos também que em função do coronavírus, os atendimentos, alguns atendimentos foram diminuídos, né? Não está aquele fluxo normal de atendimento, né? Eles estão agora está começando a retomar, mas alguns exames estão mais demorados. Então, assim, como é importante que a pessoa vá até o médico, que ela vá atrás disso, porque não fica esperando, não fica esperando passar a pandemia. Depois eu senti um caroço, vou esperar a pandemia passar para ir até o médico. Não faça isso. Sentiu algo? Vai procurar uma ajuda. Agora, se foi e está demorando muito para chamar para um exame, como a deputada falou, procure como você possa denunciar, reclamar, porque isso não pode acontecer. Custa a sua vida. E isso é importante, que todos nós possamos estar atentos nessas questões de seguir o tratamento muito rápido. Então, primeiro ponto... Vivi. Oi, pode falar. Colocando ainda sobre isso, né? A gente teve uma época, um mês ali que foi manchete no jornal grande aqui da capital sobre a queda na procura pelo tratamento, pelas consultas, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes reclamam que não tem acesso, mas a preocupação maior ainda era a queda em procura. As pessoas não estavam procurando as consultas, estavam desmarcando, reagendando ou não indo. E aí a frente parlamentar, né, a gente fez audiência pública sobre o tema, fez reunião na Comissão de Saúde, eu também estive em reunião com o Ministério Público, porque quando saiu essa manchete, a gente começou a falar da importância das pessoas procurarem, também veio relato de pessoas, olha, mas eu procurei e, né, não tive retorno, a minha consulta estava marcada e acabou sendo jogada lá para frente, essas coisas assim. Então, a gente buscou essa construção, né, e essa busca por a solução junto com o governo do Estado, que é o que eu trouxe aqui no início que eu falei, né? A Secretaria do Estado, a Secretaria de Saúde, ela lançou portarias com protocolos para todos os atendimentos continuarem funcionando. Então é muito importante, né? A pessoa, como tu falou, vencer esse medo e procurar. E caso ela não consiga fazer alguma coisa, porque às vezes as pessoas, né, dizem assim, o sistema de saúde é assim, nunca nada anda, mas ela fica com aquilo para ela e não denuncia. Então, assim, tem que procurar, tem os canais de denúncia da secretaria, pode entrar em contato com o mandato também, nos falando, olha, tentei consulta e não consegui e tal, porque a gente procura fazer isso, né? Entender o que está acontecendo, qual é o erro ali. Às vezes é um erro de encaminhamento, alguma coisa que pode ser resolvida e a pessoa alcançar a sua consulta, o seu tratamento. Então, trazendo essa preocupação que muitas vezes as pessoas têm em criticar o sistema de saúde, que a gente sabe, né, que o nosso sistema de saúde não é lindo, maravilhoso, que funcione perfeitamente, mas tu conhece e sabe que a gente tem grande êxito em muitos, né, tratamentos, muitas, às vezes, encaminhamentos que estava alguma coisa errada, alguma falta de comunicação entre a pessoa que está procurando a consulta e o sistema, que a gente só precisa fazer, entender e andar direitinho, aonde eu procuro, qual é a porta que eu bato, como que eu faço a coisa andar. E a gente tem conseguido isso, então é muito importante as pessoas vencerem esse medo e procurarem o sistema de saúde, acreditando sim que tem como alcançar um tratamento, né? Porque às vezes muitas pessoas dizem, eu vou morrer com câncer porque no SUS eu não vou conseguir nada. Não, a gente tem histórias exitosas. Até, né, a Frente Parlamentar fez um seminário ano passado, ainda quando a gente podia aglomerar, esperamos logo poder fazer outro, mas o seminário foi falando bem sobre isso, sobre experiências exitosas no SUS, né, no tratamento público, no sistema público de saúde, experiências exitosas que têm dado certo o tratamento do câncer. Então, assim, primeiro, como tu falou, a gente é cristã e tal, mas o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar dele, né? A gente cuida da nossa casa, a gente tem que cuidar da casa do Espírito Santo também, então é muito importante, independente da sua fé, da sua religião, você estar com a tua saúde em dia, procurar o médico, procurar estar com seus exames todos em dia.
E segundo, vencer essa barreira do medo, de eu vou ir no médico e vão achar alguma coisa. Não, você não está indo lá procurar problema, isso certeza, né? E como eu falei, é muito bom quando você vai no médico, leva o exame e ainda tem um retorno que está tudo bem, você volta para casa tranquilo, isso é maravilhoso. Mas se tem alguma coisa, o quanto antes você descobrir, o tratamento vai ser muito mais, a tua chance de ter um tratamento muito mais leve e de cura é muito maior. Então é importante a pessoa entender sobre isso e vencer. E eu tenho certeza que tu vai falar um pouquinho mais, a gente tem buscado garantir esse tratamento, né, esse diagnóstico precoce à população gaúcha, à população brasileira como um todo. Eu estava vendo os comentários aqui, e inclusive está acompanhando a nossa live a Paula, uma amiga nossa aqui do bairro Rio Branco, que enfrentou o câncer, ela é daqui de Canoas. Ela enfrentou o câncer e fez todo o tratamento dela via SUS. E esses dias eu estava conversando com ela, ela já está ela é uma vitoriosa, curada, e assim, e ela me contando assim como as coisas aconteceram e funcionaram bem. A Mara também, aqui também da Rio Branco, aqui ela também passou por uma situação no estômago. A Paula foi um câncer de mama, a Mara foi no estômago, mas o tratamento aconteceu. Então, assim, pode vencer, nós podemos vencer, mas desde que a pessoa procure e que, claro, que se seja garantido pelo tratamento, pelo sistema de saúde, que esse atendimento ele seja o mais rápido possível. No sistema privado, quem tem convênio, a gente sabe que essas coisas acontecem bem mais ágeis do que a questão de a pessoa que depende do Sistema Único de Saúde. Mas, graças a Deus, que temos o Sistema Único de Saúde. Temos que orar para que seja fortalecido cada vez mais. Porque se não tivéssemos, nós sabemos que tem países que não têm o Sistema Único de Saúde. Então, graças a Deus porque temos ele. Mas nós sabemos que precisamos muito avançar. Que em algumas situações, nós sabemos que ainda deixam a desejar e que precisam ser trabalhados de uma melhor forma, às vezes melhores geridos os recursos, enfim, uma série de questões que não é o nosso tema, nós não vamos entrar hoje. Mas cada município, geralmente tem uma forma de regular como acontece, como que é o caminho da pessoa que está com um sintoma. Aqui em Canoas, por exemplo, né, que eu sou aqui de Canoas, eu estou falando, a gente vai falar um pouquinho sobre aqui. Canoas, uma pessoa que ela sente um sintoma, qual é o caminho que ela vai passar? Ela vai até uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, ela busca uma consulta com o clínico geral. Ela vai falar sobre sobre o sintoma, o clínico geral irá pedir um exame, aí ela vai fazer o exame, depois que ela fez o exame, ela volta, ela espera, e por isso que esse é um ponto essencial para mim. O exame precisa ser ágil, precisa ser rápido, porque ela vai depender desse exame. Então, ela vai esperar o exame, quando ela tem o resultado, ela volta, leva para o clínico geral de novo, e aí, após isso, ele vai dar o encaminhamento para o oncologista. Então, quando ela tiver o encaminhamento do oncologista, isso vai para a Secretaria Municipal de Saúde. Aí, a Secretaria de Saúde vai entrar em contato com o hospital prestador, que no caso aqui de Canoas é o Hospital Nossa Senhora das Graças. E o hospital prestador, então, vai entrar em contato com a pessoa e chamar ela para consulta com o oncologista. Depois do oncologista, geralmente o oncologista pede mais alguns exames, para que aí então a pessoa comece a fazer o tratamento. Então, esse é um ponto essencial, que daí já não depende mais da pessoa. O primeiro ponto é a pessoa não ter medo e ir. O segundo ponto, aí sim, é muito essencial, que é esse momento, desde o primeiro, quando eu fui até uma UPA, em alguns lugares chamam de posto, de UBS, aqui em Canoas, na UPA, né? Vou até a unidade de pronto atendimento, e aí, nesse primeiro exame, deputado,
quando a pessoa vai lá e o médico pede. Às vezes isso demora. E esse é a importância de se garantir através de legislações, e aí entra o poder público e os deputados, os vereadores, que conseguem garantir os direitos de que isso se torne cada vez mais rápido. Falando sobre isso, a senhora acompanha isso muito de perto. Tem uma lei que se chama a Lei dos 30 Dias, né? Que a gente ouviu falar muito. O que é essa lei? É uma lei federal, lá da Câmara Federal. O que é essa Lei dos 30 Dias? Qual é a ideia dela? É de que a pessoa que ela vai até o primeiro momento ali, na unidade de pronto atendimento, na UPA, o médico, ele teve uma suspeita de câncer. Ali, ele notifica a Secretaria de Saúde. Essa é a ideia, tá? Ela ainda não tá regulamentada, ela precisa avançar. Então, isso ainda não funciona hoje. Mas o médico, então, ele coloca um laudo, dá um laudo, dizendo que a pessoa está com suspeita. Quando essa lei for regulamentada, desse primeiro momento, vai começar a contar 30 dias, em que o Sistema Único de Saúde terá 30 dias para dar o diagnóstico. Nós sabemos, essa lei foi sancionada no ano passado, a senhora lembra que a senhora mesmo entrou em contato com o vice-presidente, fez todo um trabalho para que essa lei fosse sancionada ainda em outubro, que era o mês Outubro Rosa, e que é um marco, é um mês significativo para as mulheres que lutam, que defendem essa causa do câncer, só que ela ainda não foi regulamentada. Então, no momento em que for regulamentada, e a deputada Lisiane vai lá em Brasília, a gente sabe que ela tem acompanhado isso muito de perto, lutando para que isso seja regulamentado. A gente sabe que em função do coronavírus, essas questões ficaram um pouquinho assim de lado, mas a deputada tem trabalhado muito para fazer isso andar. Mas através dessa legislação vai ser muito importante. Poxa, Voltamos. Deu um probleminha, mas voltando então. Esperar um pouquinho aí para a gente continuar a nossa conversa. Deixa eu ver se o pessoal continua aí, senão nós vamos dar um tempinho para as pessoas irem voltando. Enquanto as pessoas vão voltando, a gente vai prosseando. É um tema tão importante, né? A gente poder garantir esse diagnóstico, garantir esse tratamento. E cada vez que a gente tem um relato de um atendimento que a gente conseguiu auxiliar nessa garantia e ter um retorno da pessoa é muito gratificante, né? A Vivi trabalhou isso muito de perto, porque a Vivi era assessora direto da Frente Parlamentar em defesa sobre o câncer na mulher, perdão, e a gente tinha esse atendimento muito direto das pessoas que buscam, como eu falei, né? Quando tem algum problema nesse encaminhamento, nos procuram para auxiliar. E o que a gente faz, que eu acho muito importante sempre a gente falar, né, Vivi, que a gente não ajuda ninguém a furar fila.
Que é muito Exato. importante as pessoas entenderem isso, que o sistema tem uma regulamentação, tem uma fila, e a gente não fura a fila. Mas a gente ajuda as pessoas a entender esse caminho, como tu falaste aqui de Canoas, que tu entende muito bem qual é o caminho do município, que às vezes a pessoa está fora da ordem desse caminho e por isso que ela não consegue chegar ao tratamento. E aí nós estávamos, né, falando, e depois eu gostaria que tu repetisse aqui para Canoas como que é o trâmite aqui, porque muitas das vezes as pessoas não sabem aonde ela procura o lugar, né? Principalmente quando a pessoa tem essa suspeita de câncer, de diagnóstico, é uma doença que, quando tu recebe a notícia, é muito assustador. Ainda muitas pessoas ficam desesperadas, e é a importância dela saber o caminho que ela segue, e uma coisa que eu gosto muito de falar, o quanto antes a gente garantir esse diagnóstico, que era o que a Vivi estava falando aqui, e ela vai voltar a falar, sobre o diagnóstico mesmo, né, do exame, ter os 30 dias de diagnóstico, a chance de cura ela é enorme, né? Se você tem o diagnóstico no estágio inicial do câncer de mama, por exemplo, 95% de chance de cura. Então, assim, hoje em dia, perder vida para o câncer de mama é quase inaceitável, porque a gente tem um tratamento que é eficaz, que tem possibilidade de cura, e a diferença toda se dá no início do tratamento, no estágio do diagnóstico para o tratamento. Eu estava falando da lei dos 30 dias, que a gente teve, sim, o prazer de poder, né, numa visita do vice-presidente Mourão à Assembleia Legislativa, junto com ONGs parceiras e com o então presidente da Assembleia, o deputado Augusto Lara, nós falamos sobre a sanção da lei, e o vice-presidente Mourão falou com o nosso presidente Bolsonaro e sancionaram a lei no outubro, né, no último dia de outubro de 2019, mas agora nós estamos na busca, então, da regulamentação dessa lei para poder garantir esse diagnóstico rápido, né, que era o que estava falando aí, Vivi. Exatamente. E assim, e nessa questão de como que é importante ter pessoas, deputada, que trabalham essa pauta e que defendem, e que através de legislações, porque a legislação, a lei, ela não te dá só deveres, mas ela dá também os teus direitos. E quando a legislação dos 30 dias, a deputada Lisiane está aqui nos acompanhando, e como eu comentei antes, não sei exatamente que momento que caiu, mas eu estava falando que a deputada Lisiane está acompanhando essa legislação de perto, lá em Brasília. Ela já foi sancionada. Talvez, o deputado, talvez importante falar sobre isso. Algumas leis, elas, depois de serem sancionadas, a sanção é quando o presidente assina e virou lei. Mas para ela começar a validar, ser válida, ela precisa de uma regulamentação, né, que vai mostrar os caminhos de como aquela lei vai funcionar. Então, essa lei, ela já foi sancionada, mas ela precisa ser regulamentada. E é um trabalho que a deputada Lisiane Bayer tem realizado com excelência lá em Brasília, trabalhado por essa pauta, para que se regulamente de uma vez. Porque no momento em que a pessoa tiver essa garantia de que ter 30 dias para ter o diagnóstico, já vai ser muito importante. Por que 30 dias do diagnóstico? Porque já existe uma legislação, uma lei, que às vezes as pessoas não conhecem, mas que quando a pessoa tem o diagnóstico, o tratamento precisa começar em 60 dias. Então, assim, no momento que a pessoa... Então, isso já é garantia. Eu estou diagnosticado com câncer, o SUS tem 60 dias para começar a fazer com que eu inicie o meu tratamento, no máximo até 60, né? Não quer dizer que não pode começar em uma semana, no máximo até 60. Então, se eu tiver uma lei no momento em que ter a suspeita, 30 dias para começar, isso já vai ajudar muito, porque às vezes o que demora mais é no diagnóstico. Depois que a pessoa tem o diagnóstico, aí o tratamento anda. Então, assim, aqui em Canoas, como a deputada falou que eu comentei antes, a pessoa vai até a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, consulta com um clínico, vai falar, né, sobre os seus sintomas, enfim, ou vai pedir os seus exames de rotina. O clínico vai pedir os exames,
ela vai fazer esses exames, depois quando ela ter um resultado, ela vai voltar para a UPA e apresentar, então, os seus exames. Em caso de uma grande suspeita, ou já de saber, né, do diagnóstico, aquele exame já comprovar que a pessoa tem um câncer, a UPA vai fazer o encaminhamento pela Secretaria de Saúde do município aqui de Canoas. Aí a Secretaria de Saúde vai entrar em ação com o hospital, que é o prestador de serviços em relação ao câncer, que aqui em Canoas é o Hospital Nossa Senhora das Graças. Aí o hospital vai chamar essa pessoa e vai fazer a primeira consulta com o oncologista. E aí o oncologista vai pedir novos exames, e aí a pessoa vai começar o tratamento. Então, olha a importância de a pessoa começar mais rápido possível buscar o seu diagnóstico, para que ela vai ter um caminho que pelo SUS ele precisa fazer. E como a senhora comentou antes, às vezes as pessoas elas pensam, me ajuda a furar a fila. Eu tenho a suspeita, eu vou direto lá no oncologista. Não, isso é contra a lei. E nós defendemos uma política nova, uma política limpa, e que deve ser feita com responsabilidade em todas as áreas. Então, isso é tão ruim, né, deputada? Quando a gente ouve ou quando pedem para que nós venhamos burlar o sistema. Eu não sei qual que é o seu sentimento, mas para mim é muito ruim, né? Na verdade, dá aquela sensação, a pessoa tem a sensação de que não vai acontecer. Só que, como eu falei, a gente já tem experiências de pessoas que a gente conseguiu auxiliar a fazer o caminho certinho, que já estão em tratamento, e foi muito rápido, eu acho, né, Vivi? Um relato assim que a gente tem aqui de Canoas, muito rápido, a pessoa ela já começou o seu tratamento. Então, assim, quando a pessoa ela vem com essa ideia de que por ela ter o contato com um agente político, ela pode furar fila, ela já está pensando na política da maneira errada, né? O importante da gente ter pessoas como eu, como tu, que são pessoas públicas, agentes políticos que defendem essa causa, é para buscar uma garantia no tratamento a todas as pessoas. Não é para a gente ajudar pessoas pontuais a furar fila e alcançar o tratamento. Infelizmente, quando vem assim com esse pedido, se torna chato e triste, porque a gente vê que ainda muitas pessoas não entenderam o que é fazer política, mas também a gente tem a oportunidade de conscientizar essa pessoa, primeiro, que ela tem as garantias, então a gente pode mostrar para ela, olha, aqui tá as tuas garantias, os teus direitos, e é nessa linha que a gente trabalha, né? Na linha do correto, na linha do que se pode fazer, e nessa linha temos alcançado o resultado, que é o mais importante, né? A gente tem conseguido, cumprindo todas as etapas, alcançado êxito de pessoas que chegaram, às vezes, desesperadas para nós, não até porque ela não estava conseguindo, mas é porque ela recebeu aquele diagnóstico e sabe que a gente trabalha a pauta, então vem pedindo socorro, né? Tipo, o que eu faço? Eu estou com câncer. E a gente tem conseguido dar aquela orientação, dizer, olha, tu vai aqui, tu vai ali, né? A gente pega pela mão e ajuda a pessoa a fazer esse caminho e fica muito feliz quando recebe o relato, olha, já estou em tratamento, né? Já estou curada. Então, assim, nós temos experiências exitosas em pessoas que fazem o tratamento pelo SUS e que estão alcançando resultado. Muito importante também aqui são, sim, as entidades parceiras, né? As entidades que trabalham com a frente parlamentar, elas são muito importantes, porque a gente consegue também, como tu falaste no início da live do Projeto Camaleão, que a gente apresentou hoje na minha página, levar para essas pessoas de tratamento, que estão em tratamento de câncer, um tratamento com mais qualidade, né? Um tratamento em que a gente cuida do emocional da pessoa, da autoestima, do espiritual também. Então, assim, o tratamento de câncer não é só o tratamento químico que tu vai fazer para superar essa doença e ter a cura. Ele envolve muito mais. E é muito importante as pessoas entenderem o quanto é importante, eu vou repetir a palavra aqui, mas ela estar ao lado, né? Às vezes a família não entende o quanto é
diferente uma pessoa que está passando um tratamento de câncer, onde ela tem apoio da família, dos amigos, né, dessas entidades parceiras, dessas ONGs, dessas instituições. Então, assim, a pessoa ela não precisa passar pelo câncer sozinha, né? Nós estamos aqui, a Frente Parlamentar está aqui para indicar parceiro, para indicar ajuda, e é muito importante, acima de tudo, né, se você está diagnosticado com câncer, manter o seu tratamento. A Frente Parlamentar, ela lançou também uma cartilha, né, que fala sobre qualidade de vida no tratamento de câncer. Ela está disponível na versão digital agora, porque nós estamos nessa época de pandemia, então a gente tem ela na versão digital, o pessoal pode conseguir lá na minha página no Facebook, ou manda um WhatsApp para a gente envia também, onde tem ali dicas, né, de como passar pelo seu tratamento, tendo mais qualidade de vida, que é muito importante a gente buscar garantir isso para as pessoas. Aquelas que estão buscando ainda informação, garantir esse acesso, aquelas que estão diagnosticadas, garantir um tratamento de qualidade. Esse é o nosso papel como agente político, como agente público, ter um olhar mais humano. E eu tenho certeza, Vivi, que nessa pauta do câncer, como eu falei no início, tu tem dominado o assunto, porque já foram quase 2 anos que tu trabalhou esse assunto junto comigo na Assembleia Legislativa, tem contatos, né, já tem os contatos com as ONGs parceiras. Sobre Canoas, aí tu já deu aula, tá melhor do que eu, de como é o tratamento, e eu tenho certeza que tu pode também buscar essa garantia para as pessoas, que a gente consiga efetivar a regulamentação da lei, e a gente estava falando aqui o quão importante regulamentar, né, porque a lei no papel, ela tá ótima, ela tá muito boa, muito bonita, mas a gente precisa que ela entre em prática, e para ela entrar em prática na vida das pessoas, tem que criar um rito, né, eles vão ter que criar um procedimento de como vai se dar isso, qual é a data, o que vai acontecer se não cumprir, etc. e tal. Então, essa regulamentação que ainda falta, mas a gente precisa e tem buscado isso, né? Eu aqui como deputada estadual, a Lisiane lá em Brasília como deputada federal, estamos lutando junto com as entidades parceiras que trabalham o tema, buscando essa regulamentação para que as pessoas tenham mais essa garantia, que é o diagnóstico em 30 dias, que é muito importante. Nós já temos, como tu falou, a questão do tratamento em 60 dias, e essas leis vão se somando em garantias e direitos para o cidadão que tem enfrentado essa luta, uma doença que cada vez está mais, né, na sociedade, sendo mais vista, sendo tão falada, mas que ainda enfrenta algumas dificuldades. Então, assim, a Frente Parlamentar, ela é essa grande parceira, esse grande braço da sociedade nessa luta, levando informação, levando conscientização e buscando por direitos e garantias das pessoas. Vou ler ali, então, um comentário da Nédia. Ela diz assim: comigo foi assim, em 30 dias fiz vários exames, inclusive uma biópsia e outros exames de sangue, e o diagnóstico saiu positivo. Fiquei sem chão, mas ao chegar em casa, o Senhor falou comigo através da palavra, ele me disse que não era para a morte. Daí a Nédia, vitoriosa, é uma vitoriosa que já há alguns anos já enfrentou o câncer e venceu. E a Nédia falou ali, muito importante, a Weiner, ela diz verdade, deputada, o apoio conta muito, não é fácil você acordar todo dia e lembrar dessa doença, é verdade. Um abraço para a Weiner aí, estamos juntos, Deus abençoe. Acho que a Weiner, se não me engano, é de São Jerônimo. Às vezes a gente vai lendo as mensagens e vamos lembrando como que nós vamos, como em qual momento que chegou até nós, e nós buscamos auxiliar de alguma forma. Então, às vezes, como é importante a gente ver a Weiner aí conosco, porque a gente sabe que é uma pessoa que recebeu o diagnóstico, mas que vai vencer, em nome de Jesus. E pela fé. E aí, nessa questão da fé, foi o que eu queria falar quando a Nédia colocou. O ano passado, eu participei em São Paulo, lhe representando, de uma conferência de lideranças políticas que trabalham a pauta do câncer. E o que me chamou a atenção de uma das painelistas era a médica Márcia, eu não vou lembrar exatamente o sobrenome dela, porque ele é um sobrenome japonês, é diferente. E ela é responsável pelo setor de mastologia
pelo menos até ano passado era, não sei exatamente como está agora, no Hospital Albert Einstein. E uma das questões da apresentação dela, ela falou sobre a espiritualidade, sobre como é importante a pessoa ter fé, e ela, porque a fé, ela fortalece e ela dá um ânimo. Então, quando nós falamos, a senhora comentou ali sobre o auxílio da família, são questões essenciais, e também a pessoa ter essa fé, ela se fortalecer o seu espírito, se animar. Então, assim, como é importante, assim, depois a gente vê ali o relato da Nédia ali também, falando que ela chegou em casa abalada, mas ela foi buscar a sua fé, né? E ali com a fé fortaleceu e ela passou. A Nédia é uma pessoa que nós acompanhamos já faz algum tempo, e ela fez um curso de teologia, deputado. E no curso de teologia, no dia da formatura, ela ainda estava carequinha, porque ela fez todo o tratamento durante o curso. E ela disse que às vezes a própria instrutora dela comentava assim, ela ia para o curso e a instrutora dizia assim, vai para casa, descansa, a senhora está fraquinha. E ela disse assim, não, eu comecei, eu vou encerrar e eu vou ir na formatura. Então, assim, que lindo quando a pessoa ela tem essa força e ela quer vencer, e ela quer viver, e ela tem essa garra de não desistir, né, de vencer, e isso é muito, muito bacana. Eu tinha visto um comentário também, mais aí para frente, de uma pessoa que falou que faz o tratamento em Porto Alegre e que o tratamento seguiu normalmente durante a pandemia. Então, assim, é importante a gente ouvir esses relatos, né? Foi a Vainer mesmo, ó. Boa noite. Faz tratamento para o câncer de mama via SUS em Porto Alegre e a pandemia não atrasou em nada. Então, assim, é importante a gente trazer isso para as pessoas, porque às vezes algum problema pode ser pontual, né? Aquela pessoa que tentou o acesso e teve algum problema, por isso que eu digo, tem que buscar, denunciar, buscar um canal de comunicação para que se resolva isso, porque nós temos a garantia do tratamento para as pessoas com câncer, nós temos buscado essa conscientização do diagnóstico precoce, né, do quanto é importante a pessoa, porque o diagnóstico precoce tem o lado, né, do exame, que a gente sabe que daí é do sistema de saúde, busca do exame rápido, mas também depende muito da pessoa fazer a primeira procura, que era o que nós estávamos falando ali. Muitos deixam os sintomas ficarem muito graves, né? Assim, ele não busca. E se você está fazendo seus exames periódicos, normalmente, também tem mais chance de você ter esse diagnóstico antecipado. O quanto antes você conseguir esse diagnóstico, o tratamento tem muito êxito. No câncer de mama, que é o que eu tenho dado aqui, 95% de chance de cura. Então, assim, como eu falei, não é aceitável a gente ficar perdendo vidas ainda para o câncer, né? Se a gente tem os tratamentos que são efetivos, desde que comece lá o quanto antes, no estágio inicial. Então, nós precisamos levar essa conscientização para a população, no geral, que é buscar o seu tratamento, buscar o diagnóstico, buscar o tratamento, porque você tem essas garantias e esses direitos. Basta também nós vencermos a barreira do medo, como nós estávamos falando, e ir para essa busca, enfrentar essa luta. Mas pode ter certeza também que para passar por essa batalha, por essa luta contra o câncer, tem muitos parceiros que estão aqui à disposição para lhe dar a mão e passar por tudo isso, e é você ser mais um vitorioso, uma vitoriosa que pode contar esse relato e abraçar a causa também, né? Porque a gente vê muito disso. As pessoas vencem e elas entendem a importância de quanto é levar essa informação e abraçar essa causa também. Então, nós estamos aqui, a Frente Parlamentar, à disposição da sociedade gaúcha para receber denúncias, para receber dúvidas, para receber informações sobre o câncer, né? Vocês podem entrar em contato com o mandato pelo meu WhatsApp. O meu WhatsApp é o 51 999 80 40 41, 999 80 40 41. Esse é o WhatsApp do mandato, onde quem quiser a cartilha, como eu falei, que a gente tem com informações para quem está passando por um tratamento, ou que quiser buscar mais informações
informações sobre a Frente Parlamentar sobre o Câncer da Mulher, pode entrar em contato com a gente, porque nós estamos aqui para ajudar. Somos esse braço também para ajudar quem está em tratamento, para quem está buscando esse diagnóstico. E como eu falei, repito mais uma vez, a Vivi entende dessa pauta, acompanhou, trabalhou, participou de vários, né, seminários, reuniões, as coisas, me representando, daí trazia o relato para mim, e eu tenho certeza, Vivi, que aqui em Canoas tu vai conseguir buscar, isso já tem feito, né, já tem buscado, já tem ajudado muitas pessoas, vai buscar garantir esses direitos de tratamento, de diagnóstico precoce, de um tratamento de qualidade para as pessoas, que nós temos também, tu visitou junto comigo o hospital, né, o Gracinha aqui, que é um hospital também de excelência, um hospital que tem buscado e tem vencido a luta contra o sistema, né, que às vezes a gente sabe que é um sistema em que a remuneração da tabela SUS ainda é baixa, tem conseguido, através de parcerias, de doações, de emendas parlamentares, ser superado e tem conseguido dar um tratamento de qualidade às pessoas. Exatamente, eu quero agradecer, deputada, a senhora sabe que eu estou nesse novo desafio, aceitei o convite, depois de conversar com os meus amigos e a minha família, de me colocar à disposição como pré-candidata a vereadora aqui em Canoas. Muito já influenciado até no sentido de ver o trabalho da senhora aqui no estado, da deputada Lisiane Baia, que são pessoas que têm trabalhado muito. Eu lembro de uma ocasião, um abraço, deixa eu mandar um abraço para a Cris. A Cris é a nossa parceira do IMAMA, deputada. A senhora sabe quem é? Ela colocou ali. Sei, abraços. Agora eu vi a foto dela. Beijo, Cris. A Cris está sempre acompanhando. Nossa parceira no IMAMA. Quantas vezes nós juntos fomos, tivemos em algumas reuniões, estivemos juntas, inclusive junto na reunião com a secretária de saúde do estado, a secretária Arita, buscando a liberação do Mama Móvel, do IMAMA, para que um ônibus que ele vai em lugares que as mulheres não têm condição de fazer mamografia, tem lugares que tem cidades pequenas do estado que ainda não tem um mamógrafo, e o Mama Móvel, ele é isso, ele é um ônibus equipado com mamógrafo para ir em locais em que as mulheres não têm condição de fazer essa mamografia. E a Cris estava lá conosco, lutamos, o Mamóvel já está funcionando, graças a Deus por isso. Mas o que eu estava comentando antes, eu lembro quando a senhora foi a Brasília com a deputada Lisiane lutar pelo Hospital Centenário, para ter esse aumento de repasse. E o que eu queria comentar, como é importante ter essas pessoas, por isso que assim, é uma batalha, assim, isso que me anima, isso que me move. Que pode, se as pessoas se lutarem, empenharem seus esforços, a gente pode conseguir. Lá em São Leopoldo teve um aumento de repasse. Aqui em Canoas, o repasse que vem do governo federal também ele é deficitário. Ele vem menos do que a demanda. São 650 pessoas, mais ou menos, que são atendidas. Só que o que vem do governo federal é para menos de 650. Então, nós precisamos buscar também esse recurso, e porque com um recurso maior, o atendimento é melhor, ele pode, é melhor. Então, tem várias questões que a gente precisa melhorar, e vamos melhorar assim juntos, porque nós precisamos. Eu quero a gente já passou de uma hora de live, eu já quero agradecer a sua disposição de estar aqui falando desse assunto que a gente sabe que como move o coração, e que a gente trabalha ele porque sabemos assim que é um chamado e é um desafio, e estamos aqui para trabalhar sobre isso. Quero lhe agradecer, deputada, parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar toda a equipe, todo o pessoal que trabalha na frente parlamentar, que cada vez mais vocês possam fazer mais pelo governo do estado. Quero passar para a senhora agora, para a senhora já fazer as suas considerações finais, e para a gente já poder se encaminhar, e que já passamos do nosso tempo.
A gente está compensando aquele tempinho que a gente ficou fora ali. Mas, bom, Vivi, como eu falei, a frente, eu quero só reforçar isso, a frente parlamentar, ela está em funcionamento para ser um braço para a sociedade. Então, nos procurem, né? A Vivi não está mais conosco ali na frente, porque está nessa nova missão dela, mas eu tenho a Aline, a Juscerema, que continuam trabalhando a pauta sobre o câncer na mulher, e nós estamos à disposição para ajudar a orientar, para levar informação, para dar um apoio. Às vezes é só uma mensagem de dizer que nós estamos ali, mas nós estamos ali, né? Eu quero deixar aqui um abraço especial para a Cris, como a gente falou, a gente tem grandes parceiros da frente parlamentar, e eu não gosto nem de citar, porque às vezes eu tenho medo de esquecer alguém, né? Mas o IMAMA é um grande parceiro, o Projeto Camaleão, nós temos também as Amigas da Mama do Litoral, que têm trabalhado com a gente, então, assim, nós temos várias entidades, a APECAM, que trabalha o câncer no geral também, que é uma casa de apoio, então nós temos várias entidades em que muitas das vezes a gente pede uma ajuda, outras vezes elas nos pedem ajuda, e assim nós temos trocado essa parceria, levando e buscando um tratamento de qualidade, diagnóstico e tratamento de qualidade a toda a população gaúcha. Né? Então, aqui eu quero deixar também, que eu tinha visto ali no comentário, um abraço especial ao pastor Juarez e a Maria aqui de Canoas também. Um abraço, pastor e esposa, e dizer que estamos juntos, Vivi, estamos juntos porque acreditamos nesse trabalho, que é um trabalho de uma política mais humana, uma política voltada para as pessoas, pensando no próximo, com esse olhar que eu sempre digo que a mulher tem, que é um olhar que tu tem um olhar mais amplo de tudo, né? A gente não está ali só para fazer lei de ter no papel, a gente está para colocar a mão na massa, para gastar a sola do sapato, para correr atrás e conseguir garantir para o Estado e para o município uma saúde de qualidade para todas as pessoas. E eu acredito em ti, no teu potencial em Canoas, e digo mais uma vez, estamos junto contigo, que Deus te abençoe na tua missão. Obrigada, deputada, Deus abençoe. Obrigada mesmo, de coração. A gente sabe que tem um longo caminho para trilhar, muito ainda que nós temos que melhorar. Já avançamos muito em várias questões, mas temos algumas causas ainda que precisam melhorar, e muito, né? Eu acho que quando a senhora ama o Estado, eu amo a minha cidade, mas o amor não é cego. Então, mesmo nós amando, nós enxergamos sim o que precisa ser feito e onde precisa ser trabalhado e onde precisa a gente empenhar os esforços, e estamos aqui para dizendo sim para a luta, mas temos certeza que a vitória vai valer a pena. Quero agradecer, muito obrigada a todo o pessoal que compartilhou, que comentou, que esteve aqui, e eu espero que você, e é um pedido, repassem essas informações, repliquem, conversem, a live vai ficar salva. Se você achou bacana, tem alguém que precisa ouvir um pouco sobre o que nós falamos hoje, compartilha depois com essa pessoa, convida essa pessoa a assistir, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para essas pessoas, tá bem? Nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no nosso mensagem aqui pelo Facebook mesmo, ou pelo nosso WhatsApp, que está passando aí embaixo, é 9988-25122. 9988-25122. Deus abençoe a todos, um abraço para todo mundo, e que a semana possa ser uma semana de vitória. Obrigado, pessoal. Obrigada, deputada. Tchau, tchau, gente.